Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui em nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia de sempre. E a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos e deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube e também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando o Conversa de Torcedor nas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor, e também acompanhando a nossa programação todos os sábados às 11 da manhã para a Rádio NSC, acompanhando pelas mídias sociais, também pelo site da Rádio NSC.com, também na DAIO 98.7 FM e também pela Rádio Net. E acompanhando pelo YouTube também o Conversa de Torcedor Notícias, sempre de terça e quintas às 18 horas, com o seu resumo das principais notícias do seu clube do coração, tá certo? Vamos falar sobre os jogos da dupla Fla-Flu, né, na preparação das duas equipes para o confronto de terça-feira na Copa do Brasil. Os dois ganharam, né? O Flamengo venceu na Bahia pelo placar de 3-2, num jogo bem complicado para o Flamengo, mas venceu. Vamos repercutir tudo isso aqui no nosso pós-jogo. E o Fluminense venceu pelo placar de 2-0 no Maracanã, e nós vamos também repercutir sobre o assunto. Mas vamos falar aqui, pessoal, primeiramente, sobre o Flamengo, né? O Flamengo venceu pelo placar de 3-2, né? Um jogo bem complicado, um jogo bastante, eh, eu não posso dizer controverso, mas de uma forma bem inusitada do treinador Jorge Sampaoli, né, de colocar 5 jogadores de uma só vez, né, uma coisa inacreditável que aconteceu, né, nesse jogo. É uma forma inédita desde a nova formação aí de substituições, né. Que coisa, né, meus amigos, é uma coisa bem inusitada, né, porque não falar o que não assim, por que não falar disso, né, de uma forma inusitada. Então, temos aqui os gols do Flamengo foram marcados pelo Matheus França, o Gabigol de pênalti e o Davi Luiz, rapaz, quem diria, o Davi Luiz fez o gol, o primeiro dele com a camisa do Flamengo depois de 76 jogos, né, com a camisa do Flamengo e fez o seu primeiro gol no Flamengo. E o time do Bahia diminuiu com o Gabriel Teixeira, o Biel e o Ademir fazendo os gols para a equipe baiana. Então o Flamengo está no G4, na competição aí está o grupo, tá no grupo que está aí para se classificar para a Copa Libertadores, então o Flamengo está nesse pelotão de frente. E falando sobre isso, pessoal, o Flamengo falando sobre nesse primeiro tempo que foi movimentado com 2 times em busca do ataque, né, inclusive, né, o Bahia teve mais posse de bola do que o time rubro-negro, chances de gol que não faltou, inclusive no primeiro tempo, que teve uma cobrança de falta do Iago Felipe, arriscando de longe, mandou sem perigo, e do momento em que o Flamengo teve algumas chances, né, inclusive com o jogador Cebolinha, que tentou, né, passar pelo Canu e foi desarmado, foi 2 vezes em cima do Cebolinha, né, que teve nos ataques, inclusive, e outra com o Gabigol, que recebeu uma boa condição, né, arrancou e tocou para o Matheus França, que finalizou e foi travado por Rezende, que é o zagueiro. E a equipe do Flamengo tentando se encaixar mais pelo lado esquerdo, né, e a equipe do Flamengo teve 2 oportunidades com o Cebolinha e que foram perdidas, né. E também teve os seus perigos, o time do Bahia teve algumas chances de gol, né, em que foram aproveitadas, mas o Matheus Cunha fez grande defesa no chute do Tassiano, né, que ele arriscou de fora da área. O Brasil nesse lance aos 16, né, 16 minutos na primeira etapa, do lance do Tassiano, que recebeu de fora da área, né, arriscando de fora da área, o chute rasteiro sair à direita do gol do Matheus Cunha. E outro detalhe aos 18 minutos que teve aí do lance do Rian,
que cruzou mais uma da esquerda por baixo, e por pouco o Biel não consegue finalização em posição de perigo, né? E aí, teve aí, né, na cobrança de falta, né, na equipe do Bahia, inclusive, teve antes, temos aí de uma cobrança de falta que teve Matheus Cunha, eh, teve aí de uma cobrança de falta muito bem feita que acabou defendendo o Matheus Cunha, que daqui a pouco eu vou falar aqui. O Bahia teve as suas chances, o Flamengo também teve no primeiro tempo, né? E com a equipe do Flamengo tentando, se achar dentro de campo, né? Tentando conseguir se achar o Thiago Maia, que voltou à equipe, mas precisa recuperar, né? Recuperação aí, né, pela recuperação física dele dentro de campo, porque não, eu acho que para mim não esteve bem nessa partida o Thiago Maia. Não esteve bem o Thiago Maia nessa partida, né? Por conta ele estava voltando de lesão e tudo mais. E aí, o Flamengo teve as melhores oportunidades, né? Teve uma cobrança de escanteio que o Fabrício Bruno desviou de cabeça, mandou pro segundo gol. E outro detalhe também que o Flamengo teve aí do Vitor Hugo, né? Que recebeu de dentro da área e tentou um drible para limpar o lance e chutar, mas foi desarmado pela zaga do Bahia, né? E teve, e, e teve aí, meus amigos, e teve também o pênalti que foi marcado, né, pelo Paulo César Novelli de Minas Gerais, marcando o pênalti para o Flamengo, né? Que teve aí, ou melhor dizendo, antes do pênalti aí, do segundo gol, teve aí o Flamengo fazendo o primeiro gol, aos 22, com o lance do Matheus França, em que após a cobrança de falta do Arrascaeta, Davi Luiz escolhe e serve para o Matheus França, vai mandar para o fundo da rede, Matheus França mandando para a rede, 1-0. E também o segundo gol do Flamengo, que teve o Cebolinha servindo para o Arrascaeta, que deu uma espécie de corta-luz aí, ou melhor, de letra, não sei, de um drible desconcertante em cima do Vitor Hugo, que foi advertido, né? Foi pênalti, e aos 28 o Gabigol de pênalti fazendo o seu gol, fazendo 2-1, só deslogou o goleiro Marcos Felipe. E aí, a equipe do time do Bahia tentando recuperar as ações, né? O time do Bahia com o Irã, inclusive, cruzando de esquerda, o Ayrton Lucas tirou, mas tirou providencialmente, por conta que se o Arthur Salles chegasse lá, chegasse lá perto, se ninguém estaria marcando e o Arthur Salles livre, ia fazer o gol para a equipe do Bahia. Mas só que o Bahia fez o gol, depois uma jogada envolvendo o Caule e o Tassiano, né? E o Biel acabou descontando na tabelinha, na troca de passes do Bahia. O time do Bahia fez o primeiro gol. E a equipe do time do Bahia, mais na pressão ainda, de uma pressão a mais, a torcida do Bahia tendo aí um peso da torcida a seu favor, né? A torcida do Bahia, que veio em grande número, e aí o time do Flamengo tentando conseguir alguma solução no primeiro tempo, inclusive o Arrascaeta recebeu o livre, né? Entrar na área, só aos 38, mandou uma bomba, mas a bola foi por cima do gol. E, os baianos pediram um pênalti aí em cima do Biel, né? Por conta, né? Pedindo aí no pênalti, mas o árbitro não deu, o jogo seguiu. E a equipe do Flamengo fez o terceiro gol, né? Fez o terceiro gol, inclusive, né? No lançamento do Cebolinha de cabeça, do lance aí de cabeça aí do Davi Luiz. Isso foi o primeiro gol dele com a cabeça do Flamengo. Mas antes, o Bahia quase teve o gol do time do Bahia, por conta do Rian, que faz uma boa jogada na esquerda, chutou cruzado, Matheus Cunha espalmou para o meio da área, né? A bola bate no Léo Pereira e volta tranquila para o goleiro, rubro-negro, né? Os 45. E eu posso dizer uma coisa para você:
Flamengo fez o terceiro gol, né? O jogador Davi Luiz fez o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, né? E o Flamengo teve algumas deficiências, né? O Fabrício Bruno na direita, né? E teve para promover algumas jogadas, a equipe do Bahia tendo mais pressão e também teve a posse de bola, né? Depois dos gols que o Flamengo fez, o Bahia teve mais posse de bola, certo? Teve mais posse de bola, porque desse aproveitamento do Flamengo no primeiro tempo, tentando fazer alguma coisa no primeiro tempo, porque o time do Bahia, de jogos aí, dando uma impulsão, a impulsão de pressão aí do adversário de 10, 15 minutos, mas isso não aconteceu. O time do Flamengo conseguiu, se impôs na partida e tentou algumas chances, mas foram perdidas. Mas a equipe do Bahia tentando tentando ficar mais com a posse de bola e tentar conseguir, ter efetuar suas finalizações. E no segundo tempo, meus amigos, de negócio de maluco, né? O que aconteceu de uma coisa de maluco, né? Fez 5 substituições aqui o treinador de uma só vez, né? Botou aí o Pulgar no lugar do Vitor Hugo, o Wesley, ou melhor dizendo, no lugar do Thiago Maia, né? Temos aqui aí, no lugar eh, no lugar do Thiago Maia, né? O Wesley no lugar do Davi Luiz, Santos, olha só isso, hein? Santos no lugar do Matheus Cunha. Que coisa, né, meus amigos? Santos no lugar do Matheus Cunha. Que coisa, né, meus amigos? É uma coisa inacreditável. Bruno Henrique no lugar do Everton Cebolinha e o Vidal no lugar do Thiago Maia. Então, meus amigos, repito a vocês: o Pulgar entrou no lugar do Vitor Hugo, o Wesley no lugar do Davi Luiz, Santos no lugar do Matheus Cunha, Bruno Henrique no lugar do Everton Cebolinha e o Vidal no lugar do Thiago Maia. Pulgar e Vidal entraram mal no jogo, no segundo tempo. Entraram mal na partida do segundo tempo e o Bruno Henrique de ponta direita, que não era dele, né? Mas vamos falar aqui sobre esse assunto, porque o time do Flamengo teve, né, o time do Bahia começou com muito perigo, né, com o jogador Arthur Salles aos 3 e o Arrascaeta tentando fazer algumas jogadas, e que o Flamengo sentiu uma falta de articulador para fazer isso. E só o Arrascaeta tava conduzindo os negócios, né, no meio de campo, né? E, e teve alguma. E nessa jogada que teve aí no jogo com o Arthur, né? Com o jogador o Bruno Henrique, que não conseguiu ajeitar para finalizar, né? Porque na parte direita, na ponta direita de ataque do Flamengo, e ele não é habituado lá, não tá adaptado lá, é na ponta esquerda. E aí teve esse gol no primeiro lance que o Santos foi exigido, tomou um gol aos 5 minutos, numa cobrança de falta do Rian, cruzou na área e Ademir chuta, né? E a bola passa por baixo do goleiro Santos, né? E aí, meus amigos, aí o Santos não tá numa boa fase, a gente sabe muito bem que não tá numa boa fase, eu sei disso, né? A gente sabe muito bem disso, e precisando mudar os negócios, né? Infelizmente, que o time do Flamengo, né, tendo aí de uma situação que até o Sampaio revelou que esses jogadores saíram por causa de lesão, aí tem que explicar o departamento médico do Flamengo, tem que se explicar aí por conta disso. Mas a equipe do Bahia deu essa pressão muito grande e a equipe do Bahia começou a ter a pressão com o Tassiano recebendo passe e finalizando de dentro da área. O Santos acabou defendendo no meio do gol, sem dar rebote. O outro lance com o Jacaré, que arriscou de perna esquerda de longe, o Santos defendeu outra vez no centro do gol. Aí teve algumas oportunidades na equipe do Flamengo e o Wesley que caiu na área, né? Os jogadores teve um pedido de pênalti do Flamengo, né? Mas o árbitro seguiu, né? Com o lance do Wesley que caiu na área, mas
após o choque do Rezende, com o zagueiro Rezende, né? E a equipe do Flamengo, né, tentando buscar as coisas. E a equipe do Bahia pressionando mais ainda, né? Com o Rian, que cruzou mais uma vez na esquerda, e o Santos foi no alto para defender, isso aos 13, e o Flamengo tentando, né, procurar alguma de alguma, de alguma solução para tentar conseguir fazer o quarto gol, uma vez aí que o Pulgar tentou pelo alto para tentar fazer o gol, impedimento, o outro com o Vitor Hugo, que tentou cruzamento e mandou muito mal nas mãos do goleiro, e também o Wesley servido na ponta pelo Gabigol, mas estava impedido, que teve aí, né, dos lances que não valeram nada. E a equipe do Flamengo, meus amigos, tendo aí a expulsão de 2 jogadores do Bahia, né? O time do Bahia teve 2 expulsos, mas eu vou falar aqui daqui a pouquinho. Em que o detalhe é esse, o detalhe é que teve aí o cartão vermelho para os jogadores aí, o Rezende, por derrubar o jogador, o Wesley, né? O Wesley que sofreu a falta, e depois, aos 31 minutos, com o Canu, depois, para mim, acho que para mim, que dando da que deu uma mãozada no jogador, acho que não foi na cotovelada, eu acho que, né, acho que foi exagero, né, do juiz, né? Na primeira falta, né, teve sinônimo para expulsão. E com o Canu, eu acho que foi injusto nessa expulsão dele, né? Por conta que deu uma mãozada em cima do Gabigol, né? Inclusive, né? E teve a expulsão do Canu. Então, meus amigos, o time do Bahia teve 2 expulsos, né? Antes disso, né, o Flamengo teve umas boas chances, né? Com do Wesley, né? Que tirou aí a bola né, tentou, né? Tirou na hora exata, né? Quando o Biel dominou, dominava na área para tentar chutar pro gol. E na sequência, na jogada, o Tassiano finalizou e mandou sem direção. O time do Bahia, né, tentou uma puxada tentou aí uma puxada dentro da área, né? Mas a bola foi nas mãos do goleiro. E também uma pressão muito grande aí, que até teve a substituição da equipe do time do Bahia, né? Com o Rian no primeiro tempo, né? Que saiu o Matheus Bahia, o Ademir no lugar do Vitor Hugo, o Azevedo no lugar do Iago Felipe e o Kaique no lugar do Arthur Salles. Então, o time do Bahia, meus amigos, tivemos aí, né, do Flamengo tentando recuperar na sua forma de jogo, né, tentando conseguir se achar em campo, por conta que o time do Flamengo estava com as 5 substituições já efetuadas, em que o Flamengo teve aí com o Arrascaeta recebendo na ponta, né, após o triângulo na jogada, e mandou por trás do gol, e também o Wesley no cruzamento para o BH, que mesmo dentro da área dominou e permitiu a recuperação do Jacaré no lance. E aí a equipe do Bahia teve grande chance para empatar, teve 2 chances para conseguir empatar, né? Em sequência, na primeira o Fabrício Bruno conseguiu impedir a finalização do Biel, e em seguida Caule chuta por cima do gol, né? De uma pressão terrível, com 9 jogadores em campo, o time do Bahia tentando buscar o gol de empate, o Flamengo, né, segurando como pode, né? E o Flamengo tentando procurar as ações, né? Aos 36, né, do segundo tempo, com a Ayrton Lucas, com a equipe do Flamengo, né, de levando de um lado para o outro, né, até chegar ao Wesley, que cruzou para baixo, por baixo, né, de cara pro gol. O Ayrton Lucas escolhe e manda para fora, e foi uma chance perdida, né, para a equipe do Flamengo. Foi chances perdidas no Flamengo também no segundo tempo, né, em que também teve o gol anulado, né, por conta do Gabigol, inclusive, aos 40 minutos. A pressão do Bahia nos minutos finais, o Azevedo, que desviou na segunda trave, depois do cruzamento do Ademir. Outra aos 43, do Biel, que recebeu dentro da área e se joga, após a chegada do Fabrício Bruno pedindo pênalti, não foi marcado. E também na pressão do Bahia, que o Wesley conseguiu afastar depois,
conseguiu afastar, né, o Wesley do Flamengo, o perigo dentro da área do Flamengo, na equipe do time do Bahia pressionando, e o Flamengo tentando conseguir normalizar a situação, mas, né, no segundo tempo é de um negócio de maluco do time do Flamengo. BH tentou arrancar para dentro da área, só 46, nos acréscimos, né, mas foi desarmado pelo jogador Tassiano, e o Flamengo tentou fazer o gol aí, né, com o Ayrton Lucas, né, que quase saiu o gol do Flamengo, né, de cara a cara com o goleiro, encobriu o goleiro, né, de cara para o gol, né, após o passe do Vitor Hugo, e tenta a cavadinha, e o Rian tira e salva o Bahia, né, de tomar o 4 gol. E a equipe do Flamengo tentando administrar o jogo, né, inclusive, né, com o Wesley deixando aí o Gabigol na cara do goleiro, mas o passe pelo alto facilitou o corte do Rian, da equipe do Bahia. O Flamengo tendo finalização com o Gabigol mandando para fora aos 51, e o Vidal pegando o rebote fora da área e aí mandou por cima do gol. Então, esse é o panorama dos lances aqui importantes aqui pra gente confirmar aqui, porque no segundo tempo é para esquecer, sabe, com os jogadores que até porque eu posso dizer para você, com essa maluquice do Sampaoli de colocar 5 jogadores de uma só vez, é uma coisa inédita que aconteceu. Então, de uma maneira que aconteceu, meus amigos, um detalhe que tem que ser lembrada, né? Que até por um momento que isso aconteceu, e que o Flamengo, no segundo tempo, né, que quase tomou um empate na equipe do time do Bahia, com 9 jogadores, né, com 2 a menos em campo, né, e que não convenceu ao seu torcedor, que infelizmente teve de cenas lamentáveis, né, que aconteceu no estádio na Arena Fonte Nova, que teve gente infiltrada na torcida do Bahia, né, os torcedores do Flamengo infiltrados na torcida do Bahia, né, que tentaram comprar ingresso, não conseguiram, e que infelizmente a diretoria do Flamengo tem a responsabilidade, né, pela situação de não colocar os ingressos para os seus torcedores, né, do senhor Landim, do senhor Marcos Braz, do Bruno Espinto, que infelizmente tem essa parcela de culpa, né, e que tem essa situação terrível, né, dentro do Flamengo, fora de campo. Então é uma coisa lamentável, né, lamentável isso que aconteceu, isso tem que estar na conta dos dirigentes do Flamengo sobre nesse fato, né, mas o Flamengo não convenceu dentro de campo, né, o importante é os 3 pontos, mas não convenceu ainda o seu torcedor. Então, a equipe do Flamengo vai encarar contra o Fluminense na terça-feira, no estádio do Maracanã, né, do primeiro jogo da Copa do Brasil, no jogo de ida, que nós vamos estar acompanhando, e o Flamengo tem que ter cabeça para mudar nesse tipo de negócio, porque foi foi assim, de uma maneira que aconteceu dentro do estádio na Fonte Nova, e tem que aguentar, ver o jogo, né, a torcida do Flamengo tem que aguentar ver o jogo até o final, né, nessa forma, porque foi difícil, hein, foi difícil o que aconteceu, mas o Flamengo, tem que mudar isso, né, a torcida do Flamengo até acho que teve aí a chegada do Flamengo durante a noite aí, né, no final da noite ao Rio de Janeiro, né, aqui no Rio de Janeiro chegou aí no aeroporto, né, desembarcando no Galeão, em que os jogadores do Flamengo foram alguns jogadores do Flamengo foram hostilizados, né, pelos torcedores, né, criticados pela torcida do Flamengo, parte dos torcedores do Flamengo foram lá para criticar os jogadores lá no Galeão, que teve desembarque, né, depois do jogo, saiu da Bahia e voltaram para o Rio, e aí teve essas críticas aos jogadores do Flamengo, inclusive. E também teve aí xingamentos do Gabigol aos torcedores, né? Teve xingamentos do Gabigol aos torcedores aí, que teve a informação do Vene Casagrande, né, de um torcedor que relatou os xingamentos ao Gabigol, os xingamentos do Gabigol à torcida, né? Coisa lamentável, lamentável isso, de uma atitude de um jogador como ele, né, que é ídolo do Flamengo, que
que está em péssima fase, né? Que agora quer xingar o torcedor, né? Que infelizmente é isso, né? E lembramos aqui, é só para lembrar aqui, para a gente não estender muito, que quase sempre os jogadores perdem no confronto com as torcidas, né? Com a torcida, né? Que cobra o jogador, que vai lá, entendeu? Na época era briga de jogadores com torcida e tal, né? Mas na época é isso aí, né? Na época, de uma maneira que aconteceu, era de um problema muito grande, né? De um problema muito grande, que tem vários aí, mas o Gabigol xingando a torcida, acho que não tem cabimento isso não, ele tem que estar trabalhando e conseguindo defender a camisa do Flamengo, né? Então, esse é o meu detalhe por isso. Então, o Flamengo está aí, né, na zona de classificação para a Copa Libertadores da América. O Flamengo venceu contra o Bahia e tendo aí a pontuação lá na ponta da tabela, inclusive do pelotão de frente do Campeonato Brasileiro, é o quinto colocado com os 9 pontos conquistados. Então, né, tendo aí que vai encarar contra o Fluminense na próxima terça-feira agora. Então, vamos ver o que vai acontecer. E de outro lado, o Fluminense venceu pelo placar de 2-0 no estádio do Maracanã. Os gols do Fluminense foram marcados pelo Nino e do Ganso, marcando os gols para a equipe do time do Fluminense. E vamos falar aqui, pessoal, sobre a atuação aí. O time do Fluminense, no primeiro tempo, foi muito abaixo, né? A atuação abaixo, né? O time do Fluminense de um jogo movimentado na primeira etapa, em que nós vamos estar comentando da seguinte forma, porque o time do Fluminense teve algumas oportunidades, teve as trocas de passes, por exemplo, no Marcelo, que tentou passe, né, para o Ganso na esquerda, mas foi bloqueado. O time do Fluminense fez o gol aos 5, com o Marcelo cruzando na área. Ganso ajeitou bonito para o Nino, que meteu um chute forte, fuzilando, né, que deu uma de atacante, né, dentro da área e fazendo gol. E a equipe do Cuiabá, a equipe do time do Fluminense, melhor dizendo, em que antes disso, né, que o time do Fluminense, o time do Cuiabá trocando passo no ataque para tentar encontrar os espaços na defesa do Fluminense. E a equipe do Fluminense fez 1-0. E a equipe, ou melhor dizendo, o Fluminense trocando passos na defesa, melhor dizendo, né? Melhor dizendo isso aqui, no primeiro tempo. E o Cuiabá teve algumas chances de gol, né, inclusive, né, que tentando tocar passes e administrando a posse de bola, entre eles aqui com o lance do Wellington Silva, ex-fluminense, que fez fila, né, e caiu na entrada da área e pediu falta, mas da arbitragem da Edna Alves Batista, né, que seguiu o jogo, e teve aí uma chance de ouro, né, para a equipe do time do Cuiabá, né, com o Davidson, depois de um grande lançamento dentro da área. O Felipe Melo chegou bem na cobertura, e até também com o Fernando Sobral, que levanta na área, mas chega na força, e mandou direto pela linha de fundo. E aí, teve aí o time do time do Cuiabá, teve ótimas chances de gol, e a equipe do time do Fluminense, né, tendo alguns erros, né? Teve alguns erros aí de, de, de troca de passe, até também de marcação, né? O Ganso tentando jogar aí pela direita, para tentar conseguir dominar, para tentar chegar o passe no último terço para chegar para os jogadores de frente para fazer os gols, né? O Arias e o Cano, mas não estava conseguindo. E a equipe do Cuiabá teve algumas oportunidades melhores, e o Fluminense teve uma cobrança de falta também do Marcelo. Nino cabeceou para fora, e o Cuiabá teve aí de uma enfiada de bola para o Jonathan Cafu. Isso foi aos 31, no ataque do Cuiabá. Ele recebeu nas costas do Marcelo, invadiu a área e fuzilou para a defesa do goleiro Fábio, né? E a arbitragem também marcou impedimento na hora. E outro lance do time do Cuiabá foi na chance do Davidson, que dominou e rolou para trás para o Denilson, né? O volante chegou batendo de primeira, mas
vai exagerar na força, né? E tudo começou com o Wellington Silva, né? No lance. E aí, também no final do primeiro tempo, tivemos aí o Ranieri, né? Que foi lançado na direita e que foi ali até a linha de fundo e cruzou na medida para o Davidson desviar para fora, né? Que uma ótima chance, mais uma chance boa para a equipe do Cuiabá, que teve chances boas, né, no jogo. Mas a equipe do Fluminense, eu repito, foi que jogou de uma atuação abaixo, começando com uma atuação abaixo dentro da partida do primeiro tempo. E o time do Fluminense tentou fazer o segundo gol, né, com o Marcelo, mas o Walter saiu do gol para fazer a grande defesa. E também na primeira bola que chegou, o Cano completou o cruzamento do Marcelo, finalizando de primeira e mandou para fora. Então, a equipe do Fluminense teve uma atuação abaixo no primeiro tempo, né? De uma atuação movimentada nas duas partes, tanto da equipe do time do Fluminense quanto da equipe do Cuiabá. E tivemos aqui as alterações aqui, e primeiramente do Manuel, com a entrada do Felipe Melo, ou melhor, do Manuel, né? A entrada do Manuel na vaga do Felipe Melo na zaga. E a equipe do time do Fluminense, no segundo tempo, teve de um resultado que precisa, né? E a equipe do time do Cuiabá teve também chances no segundo tempo, com o Ranieri, que recebeu a boa bola na entrada na área e chutou cruzado buscando o ângulo e tirou tida na trave do Fábio, né? E aí, a equipe do Fluminense tentando corresponder nos lances, com o Marcelo cobrando falta e a defesa tirou. Outra tentativa do lançamento de Thiago Santos saiu forte demais, não conseguiu efetuar em gols. Também da chance do Arias, também, que foi para cima da marcação e Matheus Alexandre em cima da marcação dele, do lateral direito do Matheus Alexandre, invadiu a área, cruzou o rasteiro e a defesa tirou, né, tirou aí na hora. E também o time do Cuiabá, nesse período, né, começa a ter a troca de passos no ataque e tentando encontrar os espaços na defesa do Fluminense. Só que o Fluminense fez o segundo, com um lance na saída de bola errada do Cuiabá. Massano encontrou aí um passe para o Lima na entrada da área, ele segura, né? Ele segura, pensou e abriu na ponta direita para o jogador Ganso, em que ele chegou chutando de primeira para lançar na rede do goleiro Walter. Fez o segundo gol. E aí teve as trocas do Fluminense, além do Manuel no lugar do Felipe Melo, o Giovani e o David Braz entraram no lugar do Thiago Santos e do Marcelo. E a equipe do time do Cuiabá teve as substituições, o Ronald entrou, o Yuri Castilho, dos lugares do Denilson e do Jonathan Cafu, o Pita, Isidro Pita, né, que é o paraguaio, né, no lugar do Davidson, o Cepelini no lugar do Fernando Sobral e do Guaguata, né, que é o jogador número 25, no lugar do Wellington Silva, do time do Cuiabá. E o Fluminense teve mais duas substituições na partida, com o Gabriel Pirani e Lelê, dos lugares de do Ganso, né, dos lugares de Ganso e do John Kennedy. Então, a equipe do Fluminense teve mais uma chance aos 14 minutos no segundo tempo, com a troca de passes, e o Guga dá para o Cano na entrada da área, mas ele chuta por cima. Outro lance que o Guga teve um bom lançamento, mas para o Arias, né, que tentou tirar o marcador já no domínio, mas acabou desarmando. E a equipe do Cuiabá teve duas chances, né, em sequência, né, aos 19:22, né, na tentativa do cruzamento pela esquerda do time mato-grossense, saiu forte demais. Outro detalhe também do Jonathan Cafu, que foi lançando em profundidade e invadiu a área pela direita e tentou o cruzamento, e a bola desviou no Nino e quase cobre o goleiro Fábio. E a equipe do time do Fluminense, aos 35, consolidando aí a vitória, teve um bom lançamento para o John Kennedy, que invadiu a área com liberdade, ajeitou para canhota e chutou forte para fora, né? Que é uma chance de ouro
para marcar o terceiro gol do time do Fluminense, né? A equipe que tendo aí a troca de passe. E também o Fluminense teve posse de bola e administrando o resultado, né? Nesse período aí que aconteceu, porque o time do Fluminense tendo aí com a vitória já garantida. E nesse momento, até porque por parte dos 21 minutos antes disso, tivemos aí adiantando a marcação e dificultando a saída de bola da equipe do time do Cuiabá, né? Que teve aí, depois do gol do Ganso aos 11, teve nessa forma, diga-se passagem. E no final da partida, o time do Cuiabá tentando diminuir, né? E parece que tenha perdido esse ímpeto, né? Esse ímpeto para tentar conseguir empatar o jogo. E aí o time do Fluminense tentando as chances de gol, né? Com o Cano, né? Para o Lelê, sai forte demais na tentativa de lançamento do Cano para o Lelê. E a equipe do time do Cuiabá, no último lance do jogo, no escanteio, né? Na soma de bola, ficou com a sobra, dominou de fora da área e chutou bem de perna direita para boa defesa, para a ótima defesa do goleiro Fábio, conseguindo aí a vitória importante, a equipe tricolor, né? Que o time do Fluminense tendo aí de uma vitória bastante importante no Campeonato Nacional, o time do Flamengo, ou melhor dizendo, o time do Fluminense, né? O time do Fluminense, melhor dizendo, que está na terceira colocação do Campeonato Nacional, com 13 pontos ganhos, né? Depois do empate do Palmeiras contra o Bragantino, o time do Botafogo joga logo mais contra a equipe do Goiás lá na Serrinha, né? Se a equipe do time não pontuar, o time do Botafogo não pontuando ou empatando, né? Numa derrota ou empate, a equipe do time do Fluminense tem chance de estar na liderança na próxima rodada. Então, a equipe do time do Fluminense vai encarar contra o Flamengo, então vai ser uma disputa no clássico Fla-Flu nesse primeiro jogo. O mando de campo é do Fluminense, né? Então, vamos ver nesse jogo que pode acontecer nessa reviravolta nesse ano de 2023 para os clubes aí. Então, vamos acompanhar nesse primeiro jogo, nesta oitavas de final de Copa do Brasil. Então, o Fluminense, no primeiro tempo, teve atuação abaixo, inclusive, mas no segundo tempo teve a administração do resultado e foi muito bem no segundo tempo. Mas teve erros, né? Erros ainda que tem que ser mudados aí, né? Que tem que ser consertados aí na equipe tricolor, certo? Gente, muito obrigado pela sua companhia de sempre, muito obrigado a todos por estar acompanhando o nosso pós-jogo do Conversas Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube e também fortalecendo o nosso trabalho, e também seguindo a nossa programação nas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, também acompanhando de terça e quintas-feiras o nosso Conversa Torcedor Notícias, sempre com resumo com as principais notícias do seu clube do coração, e também os nossos debates aos sábados, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo site da rádio, nsc.com 98.7 FM, a Dial, e também pela Radiosnet, o aplicativo Radiosnet, tá bom, pessoal? E também, seguindo a gente, Instagram, no YouTube e também no Facebook, Conversa de Torcedor, @Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela grande companhia de sempre e até o próximo vídeo com vocês em mais um pós-jogo. Repito, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, deixando seu like aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, e desde já um feliz Dia das Mães, porque nesse domingo é o Dia das Mães, né? Mandando aqui um grande beijo para todas as mamães desse imenso Brasil, nesse dia de domingo. Tá bom, pessoal? Valeu, galera, e até o próximo vídeo com vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau.